Então, pessoal, vou estar falando aqui agora para vocês como é que é a regra da cadeia na notação do Leibniz e sobre derivação implícita, tá? Então, a gente aprendeu sobre a regra da cadeia que se a gente tem uma f, uma g dentro de uma f, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou chamar isso aqui de h de x, tá bom? Que é uma terceira função, né? Que surgiu da composição de outras duas, né? Jogar uma g dentro de uma f. A gente viu que a derivada dessa h, ela é o quê? A derivada da função externa com a interna dentro, tá? Vezes a derivada interna. Tá bom? Então, vamos à notação de Leibniz aqui, ó. A princípio, gente, a gente teria a f, ela teria a variável dela, né? Tá? Vou chamar de x, ó. Eu não vou chamar exatamente a f de x, ó. Eu vou dar um outro nome, tá? Eu vou chamar a y, essa função y, que é a f, eu vou chamar que ela tinha uma variável θ, tá? Vamos colocar uma variável θ de início, tá? Então, a y, era uma y de θ, né? Igual uma f de θ. Uma expressão f. Tá bom, vamos deixar assim. E aí, o que acontece? Originalmente, a gente tinha só uma função f com a variável θ aqui, tá bom? Então, a gente poderia derivar essa função aqui em relação a θ, né? Que foi a f' de θ, beleza? E aí, ou na notação de Leibniz, que é derivar essa y em relação a θ, que é a mesma coisa que derivar, eu acabei dando, né, duas letras para a mesma função, tá? Derivar f em relação a θ, né, que a variável aqui é θ, não existe outra variável. Mas aí, o que acontece, gente? Digamos que essa variável aqui, ó, ela resolva agora mudar de cara, né? Ela vai depender de uma outra função, de uma outra variável. Por exemplo, uma variável x, tá? Então, esse θ aqui, ó, agora ele fica... Bem, então a gente tinha uma f de θ, que a gente poderia derivar em relação a θ, derivar essa f em relação a θ, que aí surge a f' de θ. Só que agora esse θ aqui de dentro resolveu se transformar numa função, ó. Ela virou um θ de x agora, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui tudo mudou de cara agora, tá? E como eu vou fazer um exemplo em paralelo aqui, ó. Imagina que a gente tem uma f aqui, ó, uma f de θ igual a θ ao quadrado, ó, tá? E aí, quando a gente deriva essa f aqui, ó, né, derivando isso aí, a derivada da f, que é em relação à variável dela mesmo, né, isso aqui vai dar, o 2 dessa diminuir uma unidade lá, vai dar 2θ. Até aí, né, sem problema nenhum, que é isso aqui que eu acabei de fazer para vocês. Só que esse θ, ele resolveu depender de uma outra, né, de uma outra variável que não está aparecendo aqui, ó. Por exemplo, ó, esse θ resolveu virar seno de x, ó. Tá? O que acontece então? E aí muda tudo, né? Então, a f que dependia de θ, né, agora ela é f de θ de x, ó. Beleza? E o que é esse f de θ de x? Bem, a θ, de certa forma, ela some, né? Que assume o lugar dela agora é o que? É o seno de x, ó. É o seno de x que vai ficar aqui ao quadrado no lugar da θ, tá bom? Então, isso aqui é o nosso θ de x. Ó. E aí, gente, quando a θ, e essa variável poderia ser x, alfa, qualquer outra coisa, tá? O importante é que tinha uma variável, essa variável sumiu, no lugar dela entrou uma outra, ela começou a depender de outra coisa, tá? E aí, agora, isso aqui surge uma função h de x agora. Aqui não é mais h de θ, não. Observe, é um h de x, tá? Que veio de uma função, né, de uma variável que estava dentro de uma função, resolver a depender de uma outra. Que, de certa forma, é isso, gente. Tá? A cadeia, né, uma composição é isso. Inicialmente, essa função, ela
a gente poderia encarar essa função f aqui como sendo uma f com uma variável g, tá? É esquisito chamar uma variável de g, mas poderia ser assim, né? Uma y que depende da variável g. Só que depois, o que acontece? Essa g resolveu depender de uma outra variável, né? Então, onde era g, o que era variável de uma função, né? E que a gente derivaria essa f em relação a essa variável dela aqui, ó, né? Em relação a essa g, agora essa f, ela não faz mais sentido, né? Ela derivar em relação a g, porque se essa g resolver, né? Essa g aí resolver agora se transformar numa função, depender de uma outra variável, é como se a variável da f estivesse se transformando numa função, aí, que de fato ocorre, né? Numa função para dar origem a uma outra função aqui, h de x agora, que não é mais y. Tá? Isso aqui era y de g, ó, agora aqui é um h de x, ó, que é a variável sumiu da f e se transformou numa função. Então, quando a gente compõe uma função, na verdade é isso. Uma função com uma variável qualquer recebe no lugar da variável dela uma função que depende de outra variável. É como se a variável dela se transformasse numa função, resolvesse depender, né, segundo uma lei aí, de uma outra variável. Ela, né, o que era variável independente, essa g, vira numa variável dependente agora, dependendo de x. E aí, né, o que acontece? Essa f, tudo isso aqui agora depende, na verdade, de x. Aí o que faz sentido aqui agora é derivar essa h em relação a x. Ó, né? Como é que é essa derivada aí? Ó, tá? Então, essa derivada aqui, ó, aí eu vou botar os meus quadrinhos separando aqui. Ó. Então, essa derivada da h em relação a x, ó, que no caso aqui, ó, a gente tinha a f, a θ, né? Isso aqui é como se fosse o nosso h aqui, ó. Tá? Então, a pergunta a se fazer agora é como é que deriva h em relação a x aqui. Ó. Então, aqui era θ, virou x de θ, e agora o x é que é a discussão aqui é a derivada em relação a x. Aqui também era g virou uma função de x, agora tudo a gente quer saber como é que a função original, né, após essa dependência aqui, como é que a gente deriva isso aí em relação a x, esse aglomerado todo aqui, essa nova função. A regra da cadeia já responde isso para a gente. Ó. O que é que dá isso aqui? Ó? Isso dá a derivada da f original. Então, a gente deriva a f, né, como se ela tivesse na variável original dela. Nesse caso aqui seria a g. Ó, derivaria a f em relação a g, né, normal. Só que dentro dela a gente coloca a g dentro. Então, é a derivada da função externa, ó, com relação à variável dela, com a interna dentro, g de x, tá? Vezes a derivada interna, ó, d de g, né? Aí, como a g se transforma numa variável x, ó, aqui, né, a derivada dela aqui, essa derivada aqui, gente, é em relação à variável dessa g aqui, ó, tá? Essa derivada aqui é em relação à variável original da f. E dentro dessa variável, a gente está colocando essa função aqui, ó. E a variável original da f era o que? Era g. Então, deriva em relação a g no ponto g de x, vezes a derivada de g em relação a x, né, num ponto x lá. Tá bom? É assim que fica a derivada a derivada da h. Aqui é a mesma coisa, né? Então, era uma f dependia de um θ, esse θ resolveu depender de um x. E como é que fica a derivada agora de tudo isso aqui, né, dessa função aqui, né, toda, que não é derivar f aqui não, tá? Isso aqui é uma composição. A gente quer saber como é que a variação do todo se comporta em relação a essa nova variável. Então, fica a regra da cadeia, ó, é a derivada da função externa com relação à primeira variável dela, para poder receber essa aqui dentro depois, né, que vai depender de x. Então, fica a derivada de f em relação a θ, né, no ponto θ de x. Depois, a gente até omite essas partes aqui, ó, vezes a derivada de θ em relação a x, tá? No ponto x. Tá? E aqui fica essa fraçãozinha. Tá? E aqui que fica, né, até uma fórmula de Leibniz, ela é bem adequada até para a regra da cadeia, que a regra da cadeia acaba ficando assim, ó, a derivada de h em relação a x
Então, a f dependia de θ e depois o θ dependeu de x. Ó. Então, a gente faz a derivada de f em relação a θ vezes a derivada de θ em relação a x. Né? Fica ó, f θ, θx. Se a gente corta aqui, ó, né? Até corta aqui, ó, esse corte, né? As pessoas até colocam isso aí. Isso aí acaba, né, surgindo fórmulas aí com esses cortes que eu vou estar explicando para vocês depois aí, ó, tá bom? Como é que funciona mais ou menos aí umas fórmulas envolvendo isso aqui acaba se transformando numa fração de fato, entendeu? Beleza? Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui, ó, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função f de x, ó, é igual aqui, ó, x ao cubo mais 2x, tá? E aí x resolve depender de θ, tá? Igual a, né, a 3θ ao quadrado mais seno de θ, tá bom? Imaginem isso. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? A gente tinha uma função original, né? A função original. A variável dessa função resolveu depender de um θ, e eu não vou fazer as substituições, não. Tá? Você pode, né, calcular o f de x de θ e fazer a derivada, né? Porque isso aqui é uma terceira função, que não é nem essa nem essa, é uma outra função que depende de θ, é um h de θ isso aqui. Ó, tá? Tem como você explicitar essa h e literalmente calcular, né, diretamente, explicitamente, a derivada desse h. Ó, tá bom? Que seria o quê? Ó? No caso explícito, seria x ao cubo, que seria 3θ ao quadrado mais seno de θ ao cubo, tá, ok? Mais 2 vezes o x, que é isso tudo aqui, ó. Tá? 2 vezes o x, que é 3θ ao quadrado mais seno de θ, beleza? E aí, né, deriva agora isso aqui em relação a θ, tá bom? Explicitamente, né, e usa a regra da cadeia aqui e tal. Mas um outro jeito de calcular, que é o seguinte, é calcular a derivada de h em relação a θ, né, é pegando o seguinte, ó, bem, a h, ela a h era uma f que dependia de x, e esse x dependeu de θ. Tá? Então, a gente pode calcular usando a regra da cadeia na notação de Leibniz assim, ó. É a derivada de f em relação a x, que era a primeira função. Depois o x resolveu depender né, da variável θ. Aqui, ó, beleza? E se a θ dependesse de uma outra variável, né, aqui no lugar desse θ você colocasse uma z, aí fica df dx, dx dθ, dθ dz. Aí você consegue chegar até, e se a z dependesse de outra, aí você vai multiplicando por esses monte de fraçõezinhas aí. Tá? Mas por enquanto a gente ficou assim, ó. Fica a derivada da f em relação a x num ponto x de θ, tá? Não pode esquecer isso aí. E a derivada de x em relação a θ num ponto θ. Então é só isso. Então, a derivada da f, aí aqui a gente precisa da f' em relação a x, ó, que é isso aqui, ó. O que é? Deixa eu fazer aqui a derivada da f em relação a x. Tá? A derivada da f em relação a x é 3x ao quadrado mais 2. Ó, tá? No ponto, a derivada da f em relação a x, num ponto x de θ, né, é pegar agora o x de θ e jogar dentro aqui dentro, ó, da derivada da f em relação a x. Tá? É como se fosse a derivada da função externa, normal, só que com a interna dentro, vezes a derivada da função interna, né? Então, eu vou jogar a interna dentro da derivada da f. É o que a gente já vinha fazendo antes, ó, essa formulinha aqui, ó, derivando a f em relação a x, né, jogando a interna dentro. Derivei a f em relação a x, vou jogar agora a interna, que é isso aqui, ó, dentro da derivada da f. Que aí vai ficar o quê? Vai ficar... A derivada está aqui, ó, vai ficar 3 que multiplica θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado mais 2. Beleza? Isso tudo vezes a derivada de x em relação a θ. Aí a derivada de x, ó, aqui a derivada de x em relação a θ, aqui,
Tá aqui, ó, vai dar 6θ mais derivada do seno ao cosseno de θ. Tá? Então, aqui vai ficar 6θ mais cosseno de θ. Tá? Se vocês fizerem a derivada disso aqui, ó, vai dar exatamente isso aqui. Ó, tá? Isso aqui é na força bruta, né, que é substituindo, explicitando a H e calculando a derivada, e aqui usando a regra da cadeia. Tá bom? Né, isso aí é o que a gente chama de... É só mudar a notação, né? O que eu estou tentando dar exemplos para vocês aqui é mudar a notação para a notação de Leibniz e conseguir, né, fazer conta com essas coisas aí, tá bom? Bem, eu vou estar agora falando ainda de derivada, né, aplicando a regra da cadeia ainda, já aproveitando esse embalo aqui. Eu vou estar falando para vocês sobre a derivação implícita, tá bom? A derivada implícita. O que é a derivada implícita? A derivada implícita no fundo, é a aplicação da regra da cadeia, tá? A partir do momento que a gente... vou dar um exemplo para vocês, olha só. A gente pode estar derivando uma função mesmo sem saber que função é essa, tá? Então, imagina que, né, a gente tem aqui, ó, eu tenho uma função que é y igual a uma f de g, tá? Uma f de g aqui, ó, uma f de g. E eu simplesmente digo para vocês que essa g é uma função que depende de uma variável x lá, por exemplo. Então, a gente sabe que a regra da cadeia é o quê? Então, eu posso estar chamando y de x é igual a f de g de x. O que eu acabei de dizer para vocês, que a derivada de uma composição, ó, e a derivada da função externa com a interna dentro, né, vezes a derivada interna. Tá? Isso aí é a regra da cadeia purinha, do jeito que a gente aprendeu. Tá? O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que eu poderia estar conhecendo a f e fazer essa fórmula mesmo não conhecendo a g, ó, porque essa fórmula aqui, ó, eu não apresentei nenhuma função para vocês aí. Ó, tá? Então, a gente pode derivar funções que a gente não sabe, simplesmente. A gente só tem que entender que o que está ali é uma função. Beleza? Como, por exemplo, ó, vamos derivar uma y de x igual a raiz quadrada de g de x ao quadrado mais 2g de x. Ó. Qual a derivada disso aqui, gente, em relação a x? Essa g é uma função que a gente desconhece. A gente sabe que isso aqui é uma função que depende de x. Mas, mesmo assim, a gente tem como derivar isso aqui usando a regra da cadeia. Tá? Porque isso aqui é uma composição. Ó. A raiz quadrada recebeu um polinômio dentro dela, que é o polinômio x² mais 2x. Ó, e esse polinômio, né, recebeu essa função g dentro dele. Então, isso aqui é a regra da cadeia. Tá? Como é que ficaria, então, a derivada disso aqui tudo em relação a x, ó, y' de x? Então, a gente pode derivar mesmo sem conhecer essa g. Ó. Isso aí vai dar, a derivada da função externa ó, é 1 sobre 2 raiz de x. Né? Quem é x? É a função interna que a raiz recebeu. Então, aqui vai ser g ao quadrado. Aí eu vou abandonar isso aqui, ó, porque a gente já entende que g depende de x. Tá? Então, é g ao quadrado mais 2g, tá? Vezes a derivada da função interna. Aí vou botar um parênteses aqui, ó, porque como é uma soma, né, isso vai ficar a derivada do primeiro mais a derivada do segundo, né, que eu vou multiplicar aqui. A derivada do primeiro é o quê? Ó? É uma composição, ó, a função x² recebeu a g dentro dela. Então, a derivada vai dar a derivada da função externa, bem, a externa que é x², então a derivada vai dar 2x, ó, com a interna dentro, com g de x, tá? Vezes a derivada interna, g' de x, tá? Porque aqui é a regra da cadeia, né? Você tem que multiplicar pela derivada interna. Então, ficou a derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna, mais a derivada de duas vezes uma função é duas vezes a derivada dessa função. Bom, então, deu isso aí, ó. Então, a gente pode estar derivando funções com uma função ali por dentro. Tá? Ou uma ou duas, tá bom? Então, por exemplo, ó, imagina que a gente tem aqui, ó, y de x, gente,
ela é seno de uma f de x, tá? Mais f ao quadrado de x mais uma g de x ao quadrado mais 1, por exemplo. Olha que função maluca aí, ó. Tá? A gente pode, né, aplicar a regra da cadeia direitinho, mesmo sem conhecer a f e sem conhecer a g. Tá? E isso aqui é o que, gente? Isso aqui é uma função que a f entrou para dentro do seno, aqui a f está dentro do x quadrado, né, porque ela recebeu o quadrado aqui, e a g recebeu, ó, o que foi que eu fiz aqui, ó, eu nem coloquei a g dentro de alguma coisa, eu coloquei ela recebendo uma função dentro dela. Tá? Mesmo assim, a gente consegue seguir com a derivada aí, ó, derivar essa y em relação a x. Ó, tá? Seria o que? Ó? Derivada da função externa com a interna dentro, então daria cosseno. Derivada do seno é o cosseno, né, com a f dentro, vezes a derivada interna, ó, f' de x. Ó. Derivamos essa primeira parte aqui, ó, mais, aqui é x quadrado recebendo a f. Derivada da função externa vai dar 2x, ó, só que eu coloco a f dentro, ó, vezes a derivada interna, tá? Mais, tá? Derivada da função externa com a interna dentro, g' com a interna dentro, vezes a derivada interna, que aqui vai dar 2x. Pronto. Tá derivadinho aí. Beleza? Isso aí é derivação implícita. Tá? É você derivar uma função implicitamente sem saber que função é essa e tal. Mas essa palavra implícito, gente, ela não vem disso aqui, tá? Ela vem disso aqui, ó. Porque mesmo o y, a gente olhando ela como função de x, ela pode estar envolvida, né, numa função de x que a gente às vezes não consegue isolá-la, ou mesmo não há necessidade de isolar. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo clássico, que é a função y² mais x² igual a 1. Tá? Isso aí é a equação do nosso círculo, né, centrado na origem e raio 1. Tá? Acontece que esse círculo aí, gente, né, com centro na origem aqui, raio 1, o que que acontece com ele? Isso aqui não é gráfico de função. Tá? Isso aqui isso aí não é o gráfico de uma função, até comentei com vocês que retas verticais não podem intersectar um gráfico, né, em margem de um ponto. Tá bom? Então, essa equação aqui tem duas funções que se encaixam, ela define duas funções. A gente pode isolar esse y aqui, ó, y seria, ó, passa para lá negativo, 1 menos x², depois passa a raiz aqui, ó, e aí tem mais ou menos, aquele mais ou menos que a gente coloca. Então, isso aqui, gente, define implicitamente duas funções, ó, uma que o gráfico é essa parte de cima, que é uma função, e outra, né, que o gráfico é essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Essa parte verde aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Beleza? E aí, o que que acontece, gente? E aí, a gente poderia explicitar essas funções aqui, ó, y de x, né, a de cima aqui, ó, igual a raiz quadrada de 1 menos x², tá bom? E o que mais? E o menos também, né? Aqui tem uma função 1 que é de cima, tem uma outra y aqui, ó, que é menos raiz quadrada de 1 menos x², que seria essa função verde de baixo. Se eu desse um ponto aqui, ó, né, um ponto aqui x igual a meio, né, x igual a meio, o y vai ser o que aqui, ó? Vou botar aqui a raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Tá? A raiz de 2 sobre 2, ó, e aqui vai ser a raiz de 2, aqui é o 45 aqui, né? Raiz de 2 sobre 2, tá? Que esse cara ao quadrado aqui vai dar 2/4, mais 2/4, né? Vai dar 1. Aí, então, esse raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, pertence à circunferência. Né? Vai dar meio mais meio dá 1, tá certo. Beleza? Então, esse ponto aqui, gente, a gente pode calcular o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, ó. Tá? A gente pode, na força bruta, explicitamente falando, com todos aqueles detalhes, a gente pode isolar essa função aqui, que é a parte de cima, e fazer as contas aqui, ó.
seria o quê? Ó? Seria y1' de x, que é derivar essa função aqui, tá? Calculado no ponto raiz de 2 sobre 2. Ó, tá? Né? Deixa eu... y1' de x... Ah, eu errei de novo. y1' no ponto raiz de 2 sobre 2. Ó. É o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, em que essa y1 tá explicitado aqui. Ó. Mas a gente pode fazer essa conta aqui, gente, só imaginando que essa função existe. Ó, tá? De que existe essa função aqui. Então, que de fato, nesse ponto, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 aqui, ó, a gente pode olhar y como uma variável que depende de x. Tem um gráfico passando por ali. Tá? Como a gente faria essa conta sem explicitar? Tá? Porque dependendo da expressão, a gente não consegue, inclusive, nem explicitar essa y aí. Ó. A conta seria o seguinte, ó, é seguir derivando aquilo ali, ó, pensando que x é a variável, né, independente e y é uma função de x. Ó, tá? Como seria isso? Pensa que y é uma função, tá? Então, você vai pensar que y é uma função de x, aí que ela está ao quadrado ali e que ela está sendo somada a x ao quadrado, isso é igual a 1. Então, você pode fazer a conta direto aqui, ó, tá? Então, derivando isso aqui em relação a x, o que é que vai dar? O derivado aqui é o quadrado que recebeu o y, a regra da cadeia. Então, deriva a função externa, que é, né, o x quadrado que recebeu y, então vai dar 2x com a função interna dentro, que é o y, tá? Vezes a derivada interna, y' de x, tá? Que a gente está interessado aqui, ó, tá? Mais o que? Eu vou derivar isso aqui em relação a x, ó, né? Como isso aqui é igual a 1, a derivada do lado esquerdo em relação a x é igual a derivada do lado direito em relação a x. Então, é como se a gente derivasse a equação toda em relação a x, tá? Então, a derivada do lado esquerdo em relação a x dá isso aqui, ó, tem que ser igual a derivada do lado direito em relação a x, que dá 0. Tá? Em que ponto a gente está calculando isso, gente? A gente quer calcular essa derivada aqui. Ó. A gente quer calcular a derivada quando o x for raiz de 2 sobre 2 e o y de x, né, de raiz de 2 sobre 2, vai ser raiz de 2 sobre 2. Né? Nesse ponto aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente sabe que na y, quando o x for raiz de 2 sobre 2, o y está assumindo o mesmo valor, né? Porque ele está pegando essa imagem, lá na nossa funçãozinha primeira, ele vai pegar esse valor e vai levar aqui nele mesmo, tá bom? Então, é isso aí, ó. Então, vamos lá. Quando Aí, aqui... eu vou escrever aqui assim, ó, em x igual a raiz de 2 sobre 2, tá bom? Aqui nessa equação. Porque eu quero simplificar aqui no seguinte sentido, ó. Quando eu colocar raiz de 2 sobre 2 aqui, ó, isso aqui vai virar raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes essa derivada aqui, né, no ponto que a gente está jogando, ó, x igual a raiz de 2 sobre 2. Mais 2 vezes, ó, o x que a gente está usando é raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 0. Aí pronto, ó, né? Nessa equação aqui, ó, a gente tem tudo aqui, ó, né? A gente tem isso que a gente quer descobrir, a gente tem isso aqui, ó, que eu vou cortar aqui, e a gente tem isso aqui, tá? Então, y' no raiz de 2 sobre 2, ó, essa derivada, passa para lá negativo, e passa isso aqui dividindo, ó, né? Cortou aqui, dá menos 1. Tá? Então, essa reta, ela tem inclinação menos 1, que é exatamente o que a gente sabia, né? Ela está inclinada 45 graus assim, ó, né? Aqui é 45 graus, tá bom? Então, isso que é derivada implícita, é você calcular, né, valores de derivada sem precisar explicitar funções, simplesmente você encarando aquilo ali como, né, uma função e resolvendo, né, a equação sem precisar de fazer contas explícitas, né? De, por exemplo, explicitar a y para poder fazer um cálculo de derivada, tipo assim, com ela ali, né, na cara. E não há necessidade disso, tá bom? Então, inclusive tem funções mais complicadas aqui, que, né, se você chega no GeoGebra, gente, e escreve alguma equação lá, x² mais y ao cubo igual a 2x, por exemplo, isso vai dar aliás, eu vou até colocar aqui, ó, pra gente brincar um pouco aqui com... Ah, não tá aberto aqui meu... Deixa eu
pegar aqui o GeoGebra aqui, ó, pra vocês verem. Para vocês verem aqui como equações que envolvem x e y, elas determinam, né, umas curvas planas que não são gráficos, mas que definem localmente. A gente pode entender que o y é uma função de x. E aí o cuidado que a gente tem que ter, aproveitar aqui enquanto o software está abrindo, abriu aqui, ó. Olha só, aí brinquem vocês depois aí, eu vou colocar aqui, x ao cubo mais y ao quadrado igual a 2x. Opa, tô lá no expoente. X ao cubo mais y ao quadrado menos x igual a 1. Ah, lá vai. Menos x igual a 1. Olha lá que figurinha que deu aí. Beleza? Aí eu vou brincar um pouquinho aqui, ó. Eu vou botar um y aqui do lado do x, ó o que vai dando aí. Isso aqui não é gráfico de uma função, tá? Mas se eu escolhesse esse ponto aqui, ó, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, ó, né? Vamos ampliar aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, provavelmente quando x for 0, ó, o ponto 0,1 satisfaz essa equação. Né? Eu vou até copiar ela aqui, ó, foi que eu x ao cubo, né, mais... Deixa eu copiar ela, que de repente aqui eu já resolvo. Então, é x ao cubo mais y ao quadrado menos xy igual a 1. Tá? Copiei aqui, ó. A gente viu aqui, ó, tá na cara aqui, ó, que quando x for 0, o ponto 0,1 pertence a essa curva aqui, ó. Então, essa figura aqui, gente, olha, se ela vindo daqui de cima, vem, até aqui assim ela é gráfico de função. Né? Você não pode passar para baixo, porque senão retas verticais intersectam o gráfico em mais de um ponto. Então, por aqui assim tem um ponto limite que separa o gráfico de cima do gráfico aqui de baixo. Então isso aqui, essa figura é a junção de dois gráficos, cujas funções a gente pode explicitar daqui, ó. E nesse caso aqui dá para explicitar porque é uma equação de grau 2, ó. Então ainda dá para deixar o y em função de x. Se isso aqui fosse grau 3, daria um trabalhão danado, né? E dependendo do grau a gente não conseguiria, ou se estivesse dentro de uma exponencial, alguma coisa assim, a gente não consegue explicitar, tá bom? Mas a gente viu aqui que quando x for 0, eu coloco 0 aqui, ó, e 0 aqui, ó, y quadrado é igual a 1, e y é igual a mais ou menos 1. Então, esse ponto aqui é 1 mesmo, esse cara aqui é menos 1, pertence ao gráfico. Eu quero saber o quanto essa reta está inclinada, a reta tangente aqui, ó, nesse x igual a 0, y igual a 1 aí, ó, tá? Que é o ponto 0,1. Então, que é essa conta aqui, ó, né? O ponto 0,1, ele pertence a essa curva. Isso é uma curva plana, que a gente já viu a figurinha dela lá. Como é que fica a inclinação da reta tangente nessa curva, tá? Que não é o gráfico de uma função, né? Nesse ponto 0,1 aí, ó. Tá? Então, como é que a gente faz isso aí, ó? Bem, eu vou olhar o y como uma função de x. Então, o x é variável e o y é função, tá bom? E eu vou derivar tudo aqui em relação a x. Que aí, se eu derivo, né, eu faço aparecer o y', porque nesse caso aqui é o nosso x, ó, esse aqui é o y de 0, tá? A gente está interessado na derivada do y, né, no ponto 0, porque a gente está olhando aqui, ó, o y como função de x. E o ponto base aqui, para calcular o coeficiente da reta lá em cima, é o 0. Então, a gente tem que se concentrar aqui na derivada da y em relação a 0. Então, nessa equação, eu vou olhar y como uma função e estou interessado no ponto x igual a 0. Então, eu vou derivar tudo para poder fazer aparecer a derivada e depois eu vou jogar o x igual a 0. Tá? Então, derivando. Derivada disso aqui dá 3x², mais, ó, aqui é a regra da cadeia, porque é uma função externa, né, que recebeu a y dentro. A derivada é a derivada da função externa, que é 2x com a interna dentro, vezes a derivada interna, tá, ok? Menos, aqui é um produto, gente, de duas funções, ó, tá? Menos, né, aqui é a derivada do produto, ó. O menos é da fórmula, né? Então, fica o quê, ó? Derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Olha lá, que legal.
tá bom? Isso aqui vai ser igual a derivada do 1 vai dar 0. Aí chegamos nesse ponto aí, ó, tá bom? E o que que acontece? Lembrando que esse y, na verdade, ó, a gente está diante dessa equação, ó, mais ó, 2y, que depende de x, vezes y', que também depende de x, eu só não estou colocando o x, né? Esse menos vem aqui, vai ficar menos y, que depende de x, menos com mais vai dar menos, ó, aqui vai dar x vezes y', que depende de x, igual a 0, beleza? Em onde? Em x igual a 0. Então, onde tiver x aqui, você coloca 0. Aqui vai dar 0, ó, né? Vai dar 0. 3 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes y de 0. Só que a gente sabe que y de 0 ó, é 1, né? Que quando x for 0, o y é 1, tá? Vezes y' de 0, que é o que a gente quer. Ó, isso aqui a gente tem, ó. Já vou substituir daqui a pouco. Isso aqui é igual a 1, na verdade, tá? Menos y de 0, que é 1. Y de 0 menos as 0 vezes y' de 0 tem que ser igual a 0, tá? Agora eu vou fazer as contas aqui, ó. Cadê minha canetinha vermelha? Então, esse camarada aqui é 1, então isso aqui é 0, ó. Isso aqui corta. Aqui ficou y de 0 é 1, vai ficar 2y' de 0, que é o que a gente quer, menos isso aqui é 1, isso aqui deu 0, tem que ser igual a 0, né? Isso aqui deu... Isso aqui é igual a 0, isso aqui é igual a 0. Isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1, acabou com isso. Então, esse cara, ele vai para lá negativo, positivo e o 2 dividindo, então a derivada no zero vai ser igual a meio. Pronto. Tá? Então, essa reta aqui, ó, a reta que é tangente aqui nesse ponto aqui, ó, ela passa aqui com inclinação meio. E qual é a equação dela? Bem, ela passa pelo ponto, ela passa no ponto 0, 1 com esse coeficiente. Então, a equação delas só pode ser o quê? Ó? Y menos esse y, que é 1, igual ao coeficiente angular, que é meio, vezes x menos esse x aqui, ó, 0. Tá bom? Então, x menos 0 é x, então isso aqui vai ficar... então, vai ficar x sobre 2, aqui você pode até passar para lá, ficar bonitinho logo. Vai ficar x sobre 2 mais 1. Vamos desenhar essa reta aqui, ó. Y igual a x sobre 2 mais 1. Opa, ficou aqui no denominador, mais 1. Olha lá, tá? Aí a reta ficou bem, né, tangente aqui, ó. Tranquilo?